Oi pessoal, mais um Ayurveda como caminho. Hoje eu vou conversar com a Rita. Então toda segunda-feira às 19 horas eu recebo uma pessoa que está estudando Ayurveda ou que já se formou em Ayurveda para um bate-papo aqui sobre a sua jornada. Boa noite pessoal, olá, sejam bem-vindos. Mais um Ayurveda como caminho, onde eu recebo um convidado que está estudando Ayurveda ou já se formou em Ayurveda para compartilhar a sua trajetória. Então é um bate-papo bem fluido, um bate-papo leve, onde nós vamos conhecendo a trajetória dessa pessoa que é nosso convidado. Hoje é a Rita, tô aguardando aqui, tô olhando para ver se a Rita já entrou. E ela vai contar pra gente como é que foi migrar da área de comunicação social para o trabalho de Ayurveda, onde surgiu a pós-graduação, a ideia de fazer a pós-graduação em Ayurveda. E hoje ela trabalha com um turismo voltado para, ela até coloca como uma terapia de reconexão, voltado com técnicas do próprio Ayurveda. Mas ela vai contar melhor. Ah, tá aqui, ó, turismo de reconexão. Olá! Boa noite. Tô aguardando você pedir para participar e a gente já começa o nosso bate-papo. Então, pessoal, tem muita história legal hoje para a gente conhecer, história boa, desafios, conquistas e que todos nós passamos exatamente por isso, principalmente quem está num movimento de mudança de carreira. Pronto, já solicitou aqui, deixa eu aceitar. Já tá entrando aqui, já aceitei. Ainda não estou visualizando, mas eu já aceitei. Não sei se deu certo. É que ela está solicitando novamente. Só um instante, pessoal. Agora acho que vai. Ver a solicitação. Aceitei. Então nós vamos conhecer a história da Rita. Ela vai compartilhar para a gente como é que foi migrar da comunicação social para o Ayurveda. Oi, Rita! Oi, deu certo. Estão me ouvindo bem? Super certo. Estou te ouvindo, pessoal também. Legal, boa noite. Boa noite, que bom ter você aqui, que gostoso que a gente conseguiu organizar horários, agenda e está sendo super gostoso receber toda segunda-feira uma pessoa que estuda ou já estudou Ayurveda compartilhando a sua história. A temática, ela gira em torno de Ayurveda como caminho, mas é muito mais sobre a nossa história, a nossa biografia e onde o Ayurveda chega, e a partir da chegada do Ayurveda, muitas coisas acontecem, a gente se transforma. Isso é inevitável, isso acontece na vida de todos nós. E a ideia, Rita, é que você conte pra gente um pouquinho como é que foi essa transição da comunicação social para o turismo de reconexão. Eu achei fantástico lendo a sua bio para poder apresentar aqui hoje. Realmente algo novo, não só para mim, mas imagino que para muitas pessoas que estão nos acompanhando. Então é contigo, comece aí contando para a gente como é que foi conhecer o Ayurveda, de onde você conheceu o Ayurveda. Bom, vamos lá. Eu quero te dizer que a sua introdução foi sensacional, porque ela já foi a minha introdução também, né? Como é que o Ayurveda. Aqui para mim travou um pouquinho, não sei se é para todo mundo ou se é a minha internet aqui que aparece a Rita, a tela um pouquinho congelada. Se alguém puder, que está acompanhando, sinalizar se é a minha tela, que aparece ela como congelada, ou se vocês também estão vendo a imagem dela congelada. Travou também? Obrigada, Nutri Carla. Então vamos aguardar um pouquinho. Pronto, ela acabou caindo. Vamos aguardar um pouquinho para ela retornar. Foi para todo mundo, né? Então, deve ter paralisado. Eu não sei exatamente de qual região ela está falando com a gente, mas ela já vai voltar. E a gente vai continuar esse bate-papo. Quem tiver curiosidade, perguntas, não só para a Rita, mas para mim também, sobre a carreira mesmo, como é que foi fazer essa transição, se teve transição, se não teve, se hoje vive só do Ayurveda, quais são os desafios de terapeuta
de uma maneira geral. A minha formação inicial é em naturologia, depois fui fazer farmácia, estou finalizando nutrição e nessa área como terapeuta e docência há muito tempo. E a ideia aqui da temática do Ayurveda como caminho é justamente a gente trocar ideias e desafios para atuar como terapeuta ayurvédico. Muitas vezes a gente não fica só no Ayurveda, né? A maioria tende a unir mais práticas integrativas. É toda segunda-feira a gente fazer um bate-papo onde eu recebo uma pessoa convidada que está estudando ou já se formou em Ayurveda e a gente vai compartilhando aí dúvidas, saberes, desafios, conquistas. Rita, que bom que deu tudo certo, você voltou. Caso de novo, a gente vai se organizando, a internet tem desses desafios. Então, eu estou dos dois jeitos. Estou no Wi-Fi e estou no pacote de dados, que é para não acontecer mais. Então, vamos lá, né? Sobre essa transição. Essa transição, na verdade, ela já estava acontecendo, mas quando eu me deparei com o Ayurveda, ao mesmo tempo que eu me deparei com o Yoga, eu acho que esses fatores eles vieram consolidando realmente essa transição, porque eu quero te falar uma coisa curiosa sobre o que foi que me chamou a atenção, falar, eu quero estudar isso, Ayurveda. Eu brinco que é um slogan, né? Que quando eu vi isso, eu falei, eu quero isso para mim. Foi longevidade com qualidade de vida. Nossa, isso para mim teve um impacto tão grande, tão forte, bacana. porque eu sempre soube que eu queria viver bastante, sempre soube. Só que você viver bastante com qualidade de vida e isso aparecer para você como uma possibilidade real, não como, ai, tomara que eu viva bem. Não, não é tomara. Eu descobri através do Ayurveda que tudo está nas nossas mãos, né? Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Mas foi fundamental o que você trouxe, é o que toca muitas pessoas e muitos clientes ou pacientes na nossa jornada como terapeuta, é essa busca de qualidade de vida, de um trabalho preventivo, né? Sim, o trabalho preventivo e assim, de uma possibilidade real, de uma autorresponsabilidade, não de eu falar assim, ai, tomara, viu, tomara que a minha avó viveu tantos anos, tomara que eu puxe a genética. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Que existem outros fatores além da genética que são mais preponderantes ali, que vão decidir, mas tudo isso eu descobri com o Ayurveda. Eu vou dar 2 passos lá atrás, eu nem me apresentei, gente, porque a Marcele me apresentou muito bem, devidamente, né? Falou aí Mas já, então... por gentileza, vai esmiuçando toda a sua jornada. Eu trabalhei, eu sou formada em comunicação social, só que eu trabalhei muitos anos na área de estética. Sempre fui uma mulher muito vaidosa, sempre dei muito valor para a parte estética. Então eu tive uma clínica, mas foi nessa época que eu já estava me desligando um pouco disso e já alguma coisa em mim já estava querendo algo além, né? Não só aquilo que a gente consegue mostrar fora, mas eu queria uma coisa mais interna. Eu conheci o Ayurveda recebendo uma massagem, e nem foi a Abhyanga, que é aquela que a gente aprende na pós, que você aprende em alguns cursos. Eu recebi aquela massagem da Kusum Modak, aquela que é no chão, yoga, massagem ayurvédica, né? Eu achei aquilo sensacional. Aí eu quis aprender a fazer. Bom, para dar uma resumida, no meu segundo curso de massagem, eu tive contato, eu soube que o Ayurveda não era só massagem, que o Ayurveda era um estudo muito mais amplo. E foi aí que eu me deparei com esse slogan, né? Que eu brinco que é um slogan, porque realmente foi o que mexeu comigo, foi o que me motivou e que me fez, assim, eu acabei me desligando completamente da área, completamente assim, não foi do dia para a noite, foi, né, um pouco passo a passo. Conforme eu comecei a fazer a pós, eu já fui me desligando, porque eu comecei a enxergar que até aquilo que a gente reflete, né, que era aquilo que eu cuidava como estética, tudo isso é muito mais interno e tudo isso ele depende muito dessa qualidade de vida, né? Então aquilo para mim que já não estava mais fazendo muito sentido, fez menos ainda. Como é que eu cheguei no Naradeva? Foi uma coisa que eu achei incrível do Naradeva, é porque assim, antes de você ir lá e se matricular num curso
extenso e profundo, como foi esse que eu fiz, eles te dão um curso online, gratuitamente. Eu fiz esse curso online gratuito e ali eu pude ter uma ideia assim, do que se tratava, porque é uma racionalidade, né, Marcele, tão diferente, que se você simplesmente fala, não, eu vou lá, eu quero estudar a fundo, eu quero... Sem ter a menor noção, aquilo pode... Você fala, não, vou desistir, não quero mais, é muita coisa diferente. Mas o Naradeva, ele dá essa oportunidade. Eu não sei se isso ainda tem no site, eu acredito que tenha, né? Sim, A aula. no YouTube, no canal do YouTube do Naradeva. Então, fica disponível pelo site também do Naradeva, as pessoas conseguem acessar, independente da intenção ou não da formação. É um curso justamente para dar a oportunidade de todas as pessoas agora que falam língua portuguesa, né? Ainda não está em outras línguas, por enquanto só no português, de acessarem palestras com educadores brasileiros, indianos, americanos, inclusive o Dr. Robert Voboda, que tem aulas dele também, a doutora Cláudia Way. Então, de vários professores que eles vão trazendo várias vertentes no sentido de que cada professor tem a sua maneira de falar de Ayurveda, de explicar, mas que, na essência, é o mesmo Ayurveda para todos. E ali você consegue ter afinidades, criar afinidades, ou não, ou olhar e falar, não é bem isso que eu quero estudar. Isso, É o que a Rita exato. tem com a gente. Isso eu achei incrível, porque eu tive, isso me deixou muito mais segura para falar, não, olha, fez mais sentido ainda agora, porque a frase longevidade com qualidade de vida, aquilo para mim foi como se acendesse uma luz, fala, puxa, isso existe e puxa, isso, pelo que eu estou entendendo, isso depende de mim, não tem essa de dever de sorte e muito menos de delegar apenas a tratamentos, a médicos, a tudo. Depende bastante de mim. Então, por que eu me identifiquei com o Ayurveda? Porque ele me mostrou que a autorresponsabilidade ela é fundamental e que a gente pode fazer nossa trajetória com essa qualidade de vida, pode e deve fazer, porque não adianta só fazer só fazer tratamentos que dependam de outras pessoas se eu não tiver esse olhar para mim, né? Enfim, eu não sei se eu tô conseguindo me expressar, mas eu gostei muito porque eu entendi essa história da autorresponsabilidade e de que eu tinha esse poder nas minhas mãos, né? Porque eu sempre tive na minha cabeça, como eu disse no começo, que eu quero viver muito, né? Ao contrário de muita gente que quando eu falo, eu brinco que eu quero viver 108 anos, que é o número do Japamala lá, das contas, Oh, enfim. que lindo! Tem gente que fala assim, meu Deus, pelo amor de Deus, tá falando, não, mas eu quero estar praticando yoga, eu quero estar correndo, tudo que eu gosto de fazer. Claro, com 108 fazendo tudo isso, eu não sei, mas sabe, eu acho que eu acredito, eu vou entrar numa questão aqui que é muito particular minha, tá? Eu acredito que eu tô aqui, eu como ser humano, como eu não gosto de falar a palavra espírito, alma, mas como essência, eu acho que eu tô aqui para evoluir em alguns aspectos. Só que para isso eu preciso de tempo. Foi outra sacada que eu tive com essa história da longevidade. Se eu morrer com 50 anos, que é a idade que eu tenho agora, eu tenho 51, puxa, eu estou começando agora a descobrir um monte de coisas sobre mim, agora, na metade da minha vida. Se eu viver só 70, não vai dar tempo. Então, assim, parece brincadeira, mas não é. Eu acho, porque assim, uma das questões abordadas fortemente, eu não vou te dizer que seja só pelo Ayurveda, mas assim, eu estive na Índia, eu percebo que é um povo muito espiritualizado, então tem essa bagagem da gente evoluir como essência, né? Só que para isso você precisa de tempo. E esse tempo você consegue com qualidade de vida, porque também não adianta eu passar os últimos 20 anos da minha vida mal, com problemas, com falta de consciência, ou com falta de saúde, de mobilidade, porque eu não vou conseguir evoluir. Então, eu preciso ter tempo, eu preciso ter saúde, porque aí eu consigo desenvolver um propósito que é a minha evolução, sem ter um propósito específico. Então, eu falei até agora, eu falo bastante, você me interrompa, por favor, viu, Marcelo, para fazer pergunta, Imagina, o até para não ficar monótono. programa Mas
já vou até assim enaltecer. Agora o programa, né? O Ayurveda como caminho é essa, a gente ouvir mesmo as histórias de pessoas fantásticas como você. Ai, obrigada. E eu lembro que você foi minha Bom, professora. Eu lembro disso. Você deu sim, aula pra gente, né? sim. Então, aí assim, eu só fiquei em dúvida se eu ia fazer realmente um curso tão profundo. E aí, quando eu tive aquele contato no site do Naradeva, resolvi que ia fazer, mas eu confesso para vocês que no primeiro ano eu cheguei a pensar, gente, é muita coisa diferente, né? Só que o que acontece? A partir do momento que cada coisa que você aprende começa a fazer sentido no seu dia a dia, isso não é da noite para o dia. Isso até eu falo, quando eu falo de algumas coisas que eu faço no meu dia a dia, eu falo assim, não adianta a gente pegar uma lista de coisas e falar, ai, agora amanhã eu vou acordar ayurvédico, eu vou fazer tudo isso. Não, não é assim. Conforme você faz uma coisa e aquilo faz sentido, aí aquilo é incorporado naturalmente. E o contrário também, né? Por mais que o papa daquele assunto te fale uma coisa que venha com muita referência, mas se aquilo não faz sentido para você, você também não consegue incorporar. Então, eu acho que o grande pulo do gato no meu aprendizado, que me fidelizou mesmo no estudo, falando, não, agora eu vou continuar, foi começar a ver sentido na prática de algumas coisas. Muito devagar, muito gradativo. Eu comecei a perceber isso no meu dia a dia. E aí eu fui me encantando cada vez mais. E no começo, né, você disse sobre eu ser de comunicação, realmente é a minha formação. E eu, apesar de eu nunca ter trabalhado formalmente com isso, eu acho que é um dos meus dons. Eu tenho muita facilidade. E quando eu comecei esse meu perfil no Instagram, que é o Ayurveda Turismo de Reconexão, eu tenho lá no começo vários videozinhos curtinhos explicando algumas coisas. E muita gente vinha me falar que eu explicava de um jeito fácil de entender, porque realmente eu tenho esse dom da comunicação, então foi um jeito de unir tudo isso. E foi a minha escolha também. Qual foi a minha escolha? Eu escolhi ser terapeuta não atendendo e cuidando e fazendo um tratamento. Eu escolhi ser terapeuta ensinando as coisas básicas, porque por mais que eu tenha feito um estudo de 2 anos, é pouco, porque o Ayurveda, assim, você estuda a vida inteira. Mas o básico a gente já sabe explicar para quem não conhece, não é, Marcele? Com certeza. E muitas pessoas, quando você está falando da sua trajetória, a escolha de ser terapeuta, mas entender que o que você traz, eu acredito que as pessoas estão ouvindo também vão perceber, é entender até que limite você vai intervir. Até que condição esse cliente, paciente é para o meu cuidado, para que eu possa dar um suporte, e a partir de quais condições de saúde que ele chega, que aí eu já vou direcionar para uma outra equipe de cuidados, para um outro profissional. Seria isso? Também, isso também. Mas assim, é um pouco diferente disso. Isso, no começo, até eu me posicionar internamente de que eu não trabalharia com atendimento, até eu me Você posicionar. trabalha atendendo, você trabalha basicamente com turismo de reconexão. Exato, porque Você assim, precisa explicar para a gente esse turismo. esse turismo, esse trabalho ele começou uns 3, 4 meses antes da pandemia. Eu fiz poucos trabalhos, veio a pandemia. No meio da pandemia eu fiz uns 2 ou 3. Eu tenho até fotos no meu Instagram da gente de máscara, mas ele foi uma sementinha que na hora que ele ia germinar deu aquele, né? Mas eu estou resgatando isso agora, porque o turismo, qual é a proposta deles? A gente aprende no Ayurveda que a gente tem os mesmos elementos da natureza, não é? Que é Sim. uma das coisas básicas. Então, por isso da importância da gente se mover como pessoa de acordo com o ritmo da natureza. Então, assim, a gente aprende isso, fica muito claro que a saúde, isso, né? Da gente se conectar com o ritmo da natureza. E aí, eu acho que fica bem mais fácil e bem mais interessante
para eu ensinar as coisas básicas do Ayurveda, o que eu chamo de coisas básicas, tá? Rotinas diárias, por exemplo. Eu tenho vontade com esse trabalho de aos poucos ir tirando um pouco do peso da palavra rotina. Porque eu vejo essas rotinas, para mim isso é um prazer, é uma libertação, é uma liberdade, né? Eu até brinco com aquela música Disciplina é Liberdade, porque eu acho que isso é muito, muito real. E aí as rotinas básicas, que a gente chama de dinacharya, o que seriam? Seriam as condutas que a gente preferencialmente vai ter no nosso dia para poder começar a se perceber. Eu acho que o primeiro é isso. E aí eu saquei que no meio da natureza, se você está num ambiente, não precisa ser uma grande viagem. A minha proposta como turismo envolve tudo. Envolve desde um domingo no parque, que eu vou ter agora dia 25. A gente vai no Parque Vila Lobos, vai falar sobre dinacharya e vai fazer uma prática de yoga, que a minha colega é professora de yoga. Desde uma coisa simples assim, até uma viagem, um retiro de 3, 4 dias, onde a gente possa ensinar até algumas coisas de alimentação. Então, a minha ideia é uma colega que é da medicina chinesa, ela falou, Rita, o básico do básico, só para as pessoas que nunca ouviram falar. Então, a minha ideia como terapeuta é essa, porque eu acho que isso também é... Entendi. Só travou um pouquinho. Agora tá rodando aqui para mim, mas a Rita já deve estar voltando. Ela está compartilhando para a gente o que é o projeto Turismo de Reconexão, com a Ayurveda como o coração do projeto. Ela contou para a gente um pouquinho que neste domingo terá uma atividade no Parque Vila Lobos, que também contará com a presença de uma colega que pratica, que é docente ou professora de yoga. E aí ela vai voltar. Ela estava terminando de contar para a gente como que funciona essas propostas, que podem ser desde um pequeno parque, a ideia nessa imersão de um banho na floresta, em um parque urbano ou até mesmo em passeios mais imersivos. Deixa eu só aceitar a solicitação da Rita aqui para ela entrar, ver a solicitação, só um instante. Já aceitei, já ela está aparecendo aqui para continuar essa conversa com a gente. Pronto, já voltou. Gente, me fale uma coisa, Marcele. Se eu tô com Wi-Fi e com o pacote de dados os dois ligados, é ruim? É melhor deixar só um ou só outro? Porque eu sinceramente não sei qual que está funcionando melhor, se é meu Wi-Fi ou se é meu pacote de dados. Vamos deixar, caiu uma Deixa vez os só. dois, né? Gente, vamos deixar fluindo, vai dando tudo Tá certo. joia. Tá Você volta joia. contando para a gente te ouvir, só travou no finalzinho que você estava contando para a gente que pode ser um encontro pontual ou um encontro mais imersivo, com mais dias. Aí você falou de domingo, estava desenvolvendo essa ideia. Isso, então, eu estou voltando agora. Na verdade, o meu projeto está voltando agora, porque agora a gente está tendo um pouquinho mais de liberdade para juntar pessoas, mas assim, eu ainda estou vendo muita gente se contaminando. Eu mesma, semana passada, peguei Covid, né? Eu estou no finalzinho hoje da minha quarentena. Mas, enfim, eu acho que a gente agora, está todo mundo vacinado, já consegue. O pouco do trabalho que eu fiz no meio da pandemia foi bem pouco mesmo e não tinha muito, a gente não tinha muita segurança, né? Então Entendi. agora eu estou começando a dar os primeiros passos. Então o primeiro trabalho vai ser esse mesmo, dia 25 do yoga e falar do dinacharya, que eu estava te dizendo que um dos meus objetivos é que as pessoas consigam ver, assim como eu vejo, a disciplina como um bônus na vida da gente, né? E é tão prazeroso quando você começa a fazer uma coisinha num dia, outra coisinha no outro dia do Ayurveda e percebe o quanto aquilo vai te transformando. O que me empolgou, Marcele, de continuar com esse projeto foram os feedbacks das pessoas que iam lá, que viam meus videozinhos, que entendiam o que eu estava falando. Gente que nunca ouviu falar, que não conseguia pronunciar assim como eu, que no começo dava um nó na língua, fala Ayurveda, né? Então, assim, mesmo pessoas que estão ouvindo pela primeira vez esse nome,
se identificarem. Uma vizinha me para na garagem e fala, ai, olha, eu escutei aquilo, super fez sentido para mim. Então eu falei, olha, realmente eu estou conseguindo passar de uma maneira clara. E aí eu saquei isso, eu falei, não, assim, não é que eu não queira ser terapeuta, é aquilo que você falou, existem casos e casos, né? Eu recebo muita gente que me E nicho, pergunta, né? Você e, encontrou um nicho seu, um nicho onde você não está voltada para a doença em si, são pessoas que teoricamente estão saudáveis e querem conhecer mais de si e numa experiência de troca, de comunidade, de encontros, né? E de novo, trazendo a sua essência de ser uma boa comunicadora, de unir, exato, fazer pontes, exato. construir pontes. É, eu percebi que despretensiosamente eu achei um caminho. Assim, uma coisa que eu não disse lá no começo é que quando eu comecei a estudar Ayurveda, eu não tinha nenhuma intenção profissional com isso. Realmente eu achei aquilo incrível, eu falei, eu quero isso para mim. E eu comecei a estudar como uma maneira de autocuidado, né? Mas aí a coisa vai se desenrolando. Eu me identifiquei muito com a parte da alimentação. Fui para a Índia fazer um curso, fiquei lá 30 dias, lá no AVP. Achei incrível, super me identifiquei assim, com a maneira deles entenderem a vida. E assim, lá na Índia, o que, que aconteceu? Cada professor que chegava, lá tudo veio, tudo compilou na minha cabeça, porque cada professor que chegava para falar do seu assunto, dá aquela introdução geral, né? Então eu voltei de lá e falei, gente, se faltava cair alguma ficha agora, caiu tudo. E aí eu tive essa certeza, falei, não, realmente isso é uma coisa incrível. E assim, eu vou prosseguir nesse trabalho agora, que deu essa abertura, e eu percebo muita receptividade das pessoas, muita. Eu não vou falar a palavra curiosidade porque eu não gosto. Para mim, ela dá um tom pejorativo, assim, interesse. Percebo muito interesse das pessoas, porque eu acho que a pandemia ela veio só mostrar uma coisa que todo mundo já sabia, né? A autorresponsabilidade é muito importante, assim como a responsabilidade coletiva, no caso do vírus, né? Um era responsável pelo outro, mas o autocuidado, e a gente teve também um pouco mais de tempo, de uma maneira forçada, mas de criar alguma rotina, algum hábito. E mudou, eu acho que mudou um pouco a maneira como as pessoas enxergavam a vida, né? Perceberam que realmente a saúde é um pilar assim que não tem concorrente para ele, né? Exato. Não Bem tem, mais. é o mais importante de tudo. Então, assim, eu estou voltando agora para o projeto e a ideia é essa, né? Dependendo do número de dias e da disponibilidade das pessoas, de ser longe ou não sei, enfim, a gente fazer uma programação e aí vai nada muito profundo, tá? Eu pretendo realmente ficar nas noções básicas. Só que assim, a gente tem noções básicas sobre rotinas, diárias, rotinas das estações, tem, você sabe, né? Quanta coisa que a gente pode falar basicamente sobre alimentação, que é o fundamental, né, para a Ayurveda, digestão. Mas o meu foco com o turismo de reconexão é ajudar as pessoas a sentirem essa conexão com a natureza. Eu falo reconexão porque, na verdade, a gente só vai se reconectar mesmo, né? A gente já faz parte disso. É que, assim, talvez quem já esteja inserido em alguns contextos já consiga perceber isso, mas algumas pessoas têm um modo de vida sem falar se isso é ruim ou se é bom, sem aqui julgamento de valores, mas um modo de vida bem desconectado mesmo. E aí é uma oportunidade da pessoa ver, poxa, isso fez sentido para mim. Mas está imerso nessa oportunidade, né, de numa situação de viver aquilo. Agora eu quero que você fale um pouco, Marcelo. E a Porque ideia é justamente você compartilhar para gente. Eu acho que você está trazendo aqui de novidade. São várias pessoas toda segunda-feira, a maioria com atendimento clínico ou com a docência. E você traz algo que é um novo olhar, que foge um pouco do eu estou na educação formal ou eu estou na clínica formal. Você está trazendo algo leve que tem a ver com a sua personalidade, que olha para o belo, mas não o belo estético, mas o belo de viver a vida,
em lugares que já, por natureza, já são belos e que fazem com que essas pessoas se reconectem com a essência delas, você atuando como docente em si, ensinando o que é o básico da vida, mas que não é conhecido por muitas pessoas. Quando você fala, eu quero ficar só no básico, você está falando de algo que é extremamente profundo para a maioria. O Sim, básico, porque você teve a oportunidade dessa imersão, eu tive muitas pessoas que estão nos assistindo, e a gente, às vezes, quando entra nesse núcleo, e isso outras pessoas que estiveram aqui às segundas-feiras também falaram, a gente tem a sensação que todo mundo está falando a mesma coisa que a gente. Que a gente começa a seguir só perfil de quem fala de Ayurveda, conversar somente com colegas de Ayurveda. Então, no nosso meio, realmente as pessoas entendem um pouco mais do assunto, porque são pessoas que estão com uma afinidade muito próxima ao que a gente está estudando. Mas quando a gente olha para o nosso país, para a quantidade de pessoas que habitam aqui, não estou nem falando de mundo, estou falando de Brasil, tem muitas pessoas que ainda não fazem ideia do que é Ayurveda. E tem muitas muitas. pessoas que desejam conhecer o Ayurveda, só ainda não tiveram essa consciência, né? Ainda não chegou para elas, né? Ainda está adormecido esse conhecimento. E você está trazendo para a gente que você está sendo um ponto de luz para facilitar essa descoberta do que é o Ayurveda para as pessoas que estão aí no mundo, soltas, livres, no fluxo, e de repente nesse flow encontram com a Rita. E ao encontrar com a Exatamente. tem a oportunidade de germinar essa sementinha e crescer essa vontade de se conhecer cada vez mais com o Ayurveda. Isso foi a lição que você trouxe para a gente aqui, inspirando as pessoas a pensarem em seus nichos, em diversas possibilidades de atuarem com a Ayurveda, não só com o modelo clínico em si, clínico patológico, vamos dizer assim, que acaba acontecendo, né? Muitas vezes no consultório, a busca ela ainda é maior, mesmo tendo aumentado, o número de pessoas que procuram por uma promoção, uma prevenção, ainda é maior o número de pessoas que procuram as PICs, as práticas integrativas e complementares, a Ayurveda está dentro desse contexto, quando já tentaram diversas alternativas, diversas terapêuticas e buscam um milagre muitas vezes, né? Exato, exato. Tem gente que, até eu escutei isso durante o curso, algum professor que comentou que fala, olha, aqui é a minha última, minha última tentativa, é tipo isso, é um milagre, né? E na verdade, é tudo tão simples, né? Quando a pessoa se depara com a simplicidade disso tudo, fica tudo muito mais, eu acho que dá até um certo alívio, né? Você perceber que você tem realmente ferramentas para mudar isso. Não que você não precise de ajuda de um profissional, mas que está muito mais nas suas mãos, né? Eu acho isso incrível. Eu gostei muito, até de vários exemplos que a gente escuta, né? De falar assim, poxa, mas a gente às vezes quer que pare de doer o pé, mas não quer parar de chutar a parede, sabe assim? Você quer, ai, me dá um analgésico aí que eu adoro chutar a parede, mas eu não quero sentir a dor no pé. É mais ou menos isso. Aí a gente descobre que, poxa, você não vai poder tomar analgésico a vida inteira e continuar chutando a parede, é mais fácil parar de chutar a parede. Tipo, né? Um exemplo. A gente percebe com leveza mesmo, que algumas mudanças de hábito a gente de repente está num apego e nem está mais e nem sabe que não está mais. Você vai descobrir se abrindo para uma nova proposta. Ah, então vamos acordar só um pouquinho mais cedo, enfim. Vamos ver como é que isso funciona. Você fala, poxa, não é que eu fico melhor. Então, assim, a minha ideia é isso, né? E eu espero que agora, esse segundo semestre, eu consiga abrir bem esse caminho, porque eu sinto que, além de ser uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu me apaixonei pelo Ayurveda. De verdade, eu não parei de estudar até agora, porque para fazer o meu artigo científico, que foi sobre alimentação e a parte mental da gente, né, a influência, foi bem legal mesmo. Para fazer aquilo, eu tive que estudar tanto. Então, assim, falta ainda só eu fazer um camp, que é o camp de inverno. Só falta esse, aí eu finalizo. E eu até gostei de ter deixado para fazer agora, porque é mais uma reciclagem. Com Hoje eu certeza. gosto, hoje é uma coisa que me dá prazer. Mas, claro, teve uma fase que eu me dei um nó, falei, não, que é muito diferente, né, Marcele? A gente vai recebendo as informações e eu sinto que o meu papel, sem querer dizer assim, nossa, eu tenho essa missão, não, mas eu sinto que eu tenho essa facilidade
na verdade, é de dar uma desenrolada nesse nó. O que para mim já foi um nó um dia, hoje eu já consegui dar uma puxada e oferecer para as pessoas mais desembaraçado, porque não tem aquele peso que eu tive que receber com aquele peso acadêmico, porque afinal de contas era uma pós-graduação e você tem Num outro contexto. outro contexto totalmente diferente. Então, eu consigo oferecer isso hoje de um jeito leve, não tenho a pretensão e nem a obrigação de que seja nada profundo, mas acaba sendo, como você disse agora há pouco. Descomplicado, né? Conforme você vai, a mensagem que fica para mim que assim, eu tento descomplicar. Como para mim foi muito complexo entender e eu precisei descomplicar, vamos dizer assim, na minha mente, Exato. o que era aquilo, gerar outros exemplos, traduções de situações corriqueiras da vida que pudessem exemplificar algum termo, alguma coisa mais complexa. Aí aqui sou eu, Marcele, fazendo aí uma interpretação, mas Isso. você, à medida que fala, me traz muito essa percepção de que você usa muito a sua referência, a sua história, o seu próprio desafio para desmistificar, descomplicar e facilitar o acesso dessas informações. E tudo isso você posta no Ayurveda. Deixa eu só conferir aqui o nome da página. Ayurveda, Ayurveda, turismo de underline, reconexão. turismo de reconexão. É Lá no começo, reconexão, turismo não, de de reconexão. reconexão. Então, pessoal, tudo que a Rita está compartilhando com a gente, os vídeos que ela falou, que foram os vídeos introdutórios, se vocês quiserem assistir, fazerem mais Lá. perguntas, Rita, ela está disponível, a mesma situação para mim. Se tiverem perguntas, podem enviar aqui no grupo do Naradeva, que a ideia é justamente ouvir essa história. E, Rita, para a gente ir amarrando e fechando, qual é a mensagem que você deixa para quem está no começo da carreira? Acabou de pensar assim, quero trabalhar com a Ayurveda, o que, como, quando. Compartilhe um pouquinho para a gente mais uma das suas mensagens inspiradoras para essas pessoas que estão iniciando essa jornada profissional. Olha, a mensagem principal que eu tirei assim disso tudo, para mim, que eu acho que vale a pena compartilhar, é assim, a gente se deixar inserir em tudo que é oferecido como informação, porque eu entendo que você está falando de pessoas que estão começando a buscar, independente do modo que estão buscando, né? Pode ser por um curso mais formal, menos formal, que estão no primeiro contato, né? Estão estudando. É a gente realmente deixar, fazer uma imersão, uma entrega em tudo, para que aquilo comece a fazer sentido no seu tempo. Eu falo isso porque eu penso na minha dificuldade, né? Que talvez eu tenha levado isso logo de cara de uma maneira, era mais o meu jeito de ser, né? Hoje talvez isso seja um pouco diferente, de uma maneira muito eu enxergava, eu coloquei um peso ali que talvez tenha me complicado no começo. Então, a ideia, a mensagem que eu deixo hoje é assim: receba toda a informação sabendo que se trata de uma racionalidade muito diferente do que a gente já aprendeu e que no devido tempo tudo vai fazer sentido porque faz. Parece que é isso aqui, ó. Parece que é um clique que vira mesmo, porque aquilo que eu te disse, né? Os professores, mesmo cada um falando da sua área, todos eles têm esse cuidado de se embasar pela essência do Ayurveda. Então, você vai acabar interiorizando tudo isso de uma maneira muito natural. E aí, para você fazer disso uma escolha, como que eu vou atuar? De repente, você nem quer atuar como profissional, mas se essa for a sua escolha, né? Ou como eu não pensava em atuar como profissional e fiquei encantada e achei que valia a pena espalhar isso por aí. Então, eu acho que vai ser através da sua vivência no mergulho no Ayurveda mesmo e ver o que ele vai trazer para você. A partir daí, essa modificação acontecendo, você vai conseguir entender de que maneira que você quer atuar, se realmente você quer atuar, e ter essa confiança em si mesmo, essa certeza de que
por exemplo, hoje, se você quisesse falar comigo sobre qualquer assunto que eu aprendi do Ayurveda, eu estava tranquila para falar, porque a informação ela chegou de um jeito que ela já tá ali que ninguém tira mais, sabe? A gente teve um professor que talvez você tenha conhecido, acho que o doutor César Devesa, né? César Devesa, né? Muito, muito bacana esse professor, que ele falou um dia, né, que o conhecimento, se ele não é usado, se ele não é aproveitado, colocado em prática, ele pode ser até um veneno, né? Então, assim, que o nosso conhecimento, seja ele qual for a profundidade dele, ele seja colocado em prática, seja nessa nossa conversa de hoje. Com certeza alguém que escutou pode ter se inspirado, ou pode ter falado, nossa, ela fala pra caramba, eu falo mesmo. Mas, enfim, é esse papel de comunicar e tudo que você aprender, tentar usar na sua vida de alguma maneira. Eu achei meu caminho. Não é como terapeuta para tratar uma doença, né? Mas é para te colocar no caminho da autocura, de repente, O de um jeito. processo do despertar. Adoeça menos. É um despertar para a sua autorresponsabilidade, de repente. Então, a mensagem ficou longa, mas é essa, né? É Mas ver o que faz longa, sentido. a mensagem ficou no tempo certo, o nosso bate-papo E ficou no tempo certo, o cair e reconectar está no tempo certo, porque tá a vida ótimo. é exatamente isso, são ciclos e movimentos. E foi super gostoso te ouvir, te conhecer um pouco, Legal. saber da sua ideia e ver na sua face, porque não é só o que você fala, a gente vê o seu semblante, a sua expressão, que você está feliz, que você encontrou Sim, realmente aquilo que você quer fazer, o seu espaço no Ayurveda, e que esse curso, que era inicialmente um curso de autoconhecimento, se transformou numa profissão, num caminho para também ter esse fluxo de retorno, de abundância, de ciclo, e a gente está falando de monetização também. Isso é um também. lindo quando a gente consegue investir em algo e ver uma possibilidade de fazer com que essa energia circule também, com um retorno com aquilo tudo que a gente aprendeu. E você espontaneamente mostra pra gente no seu semblante, nos seus traços, esse contentamento, essa realização. Isso é super inspirador. Então, tenho certeza que quem acompanhou a gente ao vivo e quem vai acompanhar depois a gravação está percebendo o mesmo que eu estou compartilhando aqui por palavras, essa sua expressão de realização, de que você realmente encontrou algo que faz muito sentido. E é muito bom quando a gente consegue encontrar isso, seja na Ayurveda ou em qualquer área da vida. Aqui É temos um comentário da da minha Alô. amiga Alessandra. Adorei, amiga. Gostoso ver você com a trajetória e o quanto você está feliz. É isso aí. Concordo. A Rita Obrigada, expressa. minhas amigas. Eu já vi outras amigas por aí, é que assim, mesmo de óculos, gente, eu estou enxergando mal, sabe? E Eu vi a Carla, eu já vi outras amigas, eu agradeço todo mundo aí o prestígio, agradeço o seu convite. E eu achei bem importante essa oportunidade, porque realmente é um nicho diferente, né? Dentro do Ayurveda. Então, eu acho que vale a pena a gente compartilhar, divulgar e fazer isso acontecer. Obrigada, Marcele, com pelo certeza eu seu adoro convite. receber aqui. E, pessoal, toda segunda-feira às 19 horas tem uma pessoa convidada contando a sua jornada. Hoje foi a história da Rita. Se você chegou um pouquinho mais tarde, vai ficar gravado, já vou compartilhar. Se você conhece pessoas que estão nessa busca, independente do Ayurveda, mas estão na busca de alguma coisa que faça um sentido ainda maior na sua vida, encaminha para essa pessoa. E para acompanhar a Rita, conhecer mais os projetos, siga a página Ayurveda Turismo de Reconexão. E se tiver outras dúvidas, a Rita está lá disponível para Disponível. trocar ideias com vocês e a gente realmente formar uma comunidade que está atuando, que tem interesse de se profissionalizar. Essa é a ideia, não é só na formação da Ayurveda, depois a gente está aí no mercado encontrando desafios e oportunidades, e aqui é um caminho, né, que a gente encontrou de compartilhar exatamente esses desafios e essas facilidades. E aí facilitar, literalmente, a vida de quem está chegando e quer trabalhar com a Ayurveda. Obrigada, pessoal. Rita, mais uma vez, Muito super obrigada. obrigada. Eu Beijo para agradeço você a todos. e até a Beijo próxima segunda. grande. Até. Tchau, gente.